abordar hoje um pouquinho o assunto de racismo no judaísmo. O que a Torá tem a dizer sobre o racismo? Obviamente que a gente nunca vai falar que o ódio é kasher, de jeito nenhum. Imagina, odiar, qualquer tipo de ódio é proibido. Mesmo quando a Torá, por exemplo, nos ordena matar alguém, tem pena de morte, nunca é envolvido com ódio. Mas, ainda assim, a gente tem que às vezes procurar a origem, por que odiamos, ou o contrário, a falta da origem, a falta de motivo para poder trabalhar com isso. Especificamente sobre intolerância racial e racismo, é um pouquinho mais difícil. Eu, procurando para o shiur, como chamamos pessoas que têm a cor diferente, mais pigmentação na pele, então eu fui atrás para ver qual é o termo mais usado, mais politicamente correto, e eu cheguei à conclusão que não tem um termo certo. Eu fui ver, um filósofo fala que tem que falar negros, outro fala pessoas de cor, outro afrodescendentes. Então, para evitar ofender alguém, não vou usar nenhum. Mas fica subentendido, e o objetivo do shiur de hoje é exatamente tirar qualquer tipo de sentimento negativo que uma pessoa que tem menos pigmentação na pele possa ter com relação a alguém que sim o tenha. Então, em primeiro lugar, existe a regra fundamental no judaísmo, que é amarás ao próximo como a ti mesmo. Temos que amar os outros. E não estamos falando apenas dentro da nossa nação. Temos que amar os seres humanos. Primeiro, porque Hashem fez eles. Nós sabemos que Deus, ele não cria nada em vão. Não existe uma pessoa que está à toa no mundo. Cada um que existe no mundo, ele é amado por Hashem. Ah, e se ele é diferente de mim, então eu posso não gostar dele? Claro que não. Para ilustrar essa ideia, temos no Talmud, no Tratado de Tanit, página 20a, tem uma história lá de um grande sábio, Rabbi Elazar, filho do Rabbi Shimon Bar Yochai. Certa vez ele estava viajando, quando um homem de aparência muito feia se aproximou a ele e cumprimentou ele, Shalom, Rabbi. E o Rabbi Elazar não respondeu. Então o homem repetiu, Shalom. O Rabbi Elazar, em vez de retribuir o cumprimento, ele perguntou para aquele homem, me diz uma coisa, de onde você vem? Tem tanta gente feia assim como você? Imaginem vocês, o homem pegou de surpresa, um grande tzadik, um sábio falando com ele assim. Então ele ficou meio abalado e respondeu para o Rabbi Elazar, você não gosta da minha aparência? Vai e reclame com o artesão que me fez, quer dizer, com Deus. Você acha que eu sou feio? Fala com Deus. Então o Rabbi Elazar não respondeu. Então o Rabbi Elazar se desculpou e o homem não aceitou as desculpas. Eles continuaram a viagem, o homem foi acompanhando o Rabbi Elazar, e quando eles chegaram na cidade, que era o objetivo do Rabbi, as pessoas vieram recebê-lo com muita honra, e aquele homem feio perguntou para todo mundo, por que vocês estão honrando ele? Quem é ele? Então falaram, imagina, ele é o grande Rabbi Elazar, é o nosso mestre. O homem feio então respondeu, se ele é o mestre de vocês, então que não tenham mais mestres no povo judeu. Então, as pessoas perguntaram, se espantaram por que aquela falta de respeito com o rabino. E ele contou que o rabino chamou ele de feio, e ele falou que vai perguntar para Deus por que ele era assim. Então, o pessoal implorou para que aquele homem perdoasse o Rabbi Elazar, e ele perdoou, ele falou com a condição de que você nunca mais faça isso, você nunca mais ofenda ninguém. E isso estamos falando do mestre daquela geração. Existem várias explicações profundas do porquê o Rabbi Elazar falou assim com aquele homem. Tem uma explicação que diz que, na verdade, o Rabbi Elazar estava falando da feiura espiritual daquele homem, tanto que ele foi muito teimoso, era um homem que não queria perdoar nenhum erro, isso também é uma péssima característica. Outros dizem que isso aconteceu porque o Rabbi Elazar estava se sentindo muito orgulhoso, então esse caso veio balançar ele para que ele fosse mais humilde, mas na prática, sem muitas explicações profundas, na prática o Rabbi Elazar ofendeu alguém pela sua aparência. E não pode. E quando o pessoal viu que o mestre fez isso, imediatamente ele viu o tamanho do erro que ele cometeu. Então, em primeiro lugar, quando alguém é diferente, e obviamente a gente
não está nesse momento nem falando de doenças ou pessoas que passaram por traumas, mas pessoas que têm uma aparência diferente, nações que são diferentes. Obviamente a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. Isso eu estou falando num nível bem suave em primeiro lugar. Além disso, qual é a raça do judeu? Judeu não tem raça, judeu não é raça, judaísmo não é religião, não é um monte de coisas. Mas a realidade é que, pontuando sobre raça, o Zohar, Kabbalah diz que um judeu, ele absorve as características do lugar que ele está. Depois de algumas gerações, as pessoas se tornam parecidas. A gente não precisa nem sair do Brasil. Quando eu fui para Belém, conheci a comunidade lá, conheci a família da minha querida esposa, você vê que as pessoas da comunidade não são iguais às paulistas, que não são iguais às cariocas, cada uma tem sua particularidade. Tinha uma comunidade na China de mais de 5 mil judeus, que todos eles tinham os olhos puxados. Mas um detalhe, as pessoas podem falar, teve casamento misto, pessoas que se converteram, e por isso ganharam a característica, e a resposta é que não. Todos eles eram filhos de pai e mãe judias por várias gerações. Mas como o Zohar diz, a pessoa quando ela vai para algum lugar, com o passar do tempo ela acaba absorvendo aquelas características. Então a verdade é que não existe a cara do judeu. Qual é a cara de um judeu? Não sei. Um judeu que provém da Alemanha, ele vai ser loiro, olhos azuis. O outro que vem do Egito, ele vai ser mais escuro. Então, quando um judeu, ele tem uma atitude racista, é uma coisa que foge completamente da compreensão, porque não existe uma diferença real. Além disso, quando a gente vê uma pessoa diferente, quer dizer, não é igual todo o meu círculo, por exemplo, então eu devo usar isso não só para não desprezar, claro que não, mas eu devo usar isso para avaliar como Deus é perfeito, como Ele criou um mundo com pessoas diferentes e pessoas tão incríveis que se complementam. E tem uma outra história que é muito bonitinha para elucidar isso, de Hillel Azaken. Hillel, que também foi um grande líder do nosso povo, ele era conhecido por ser uma pessoa extremamente paciente. Nunca se irritava, atendia a todos com muito amor, com muito carinho. E certa vez, na véspera do Shabat, já sexta-feira à tarde, ele estava se preparando para tomar banho para o Shabat, quando de repente ele escuta na rua alguém passa gritando: Hillel, Hillel, cadê o Hillel? Imagina, ele era o grande rabinão da época e alguém fala assim com ele, mas tudo bem, ele nem se incomodou, ele saiu da casa de banhos e falou: eu sou Hillel, quem está me procurando? E era um rapaz. Ele veio: Hillel, deixa eu te perguntar, rabino, eu tenho uma pergunta muito importante, eu não vou nem conseguir passar Shabat com essa dúvida. Diga, meu filho. Então ele perguntou o seguinte: me diz uma coisa, rabino, por que as pessoas na Babilônia têm uma cabeça mais redonda? Ele queria meio que ofender Hillel, porque ele era da Babilônia. Mas Hillel pensou um pouquinho, falou: porque lá as parteiras não têm muito treino. Então, do jeito que elas seguram o bebê, acaba deformando a cabeça, eles têm a cabeça mais redonda. Puxa, rabino, falou o jovem, muito obrigado, agora eu posso passar o Shabat em paz. Hillel entrou na casa de banho, e já ia entrar no banho de novo quando ele escutou: Hillel, Hillel, quem é Hillel? Saiu na rua: eu sou Hillel, era o mesmo rapaz. Rabino, eu tenho uma outra pergunta. Me diz uma coisa, por que as pessoas de Tadmor, que era uma região, eles têm os olhos mais fechadinhos, mais puxadinhos? Hillel pacientemente pensou um pouquinho e falou: porque lá eles têm muita areia e muito vento, então para evitar que a areia entre nos seus olhos, eles têm o olhinho mais fechado. O jovem novamente agradeceu, mas como vocês podem imaginar, 15 minutos depois ele estava gritando pelo Hillel novamente. E dessa vez a pergunta dele foi: Hillel, por favor me diga, por que os africanos têm o pé mais largo, mais achatado? Hillel pensou um pouquinho e falou: porque como eles vivem em um lugar que o terreno é mais pantanoso, então isso dá mais estabilidade para eles. Naquele momento, o homem soltou uma expressão vulgar e falou: que não tenham mais sábios como você no povo judeu. Ele falou: por quê? O que aconteceu? O jovem falou que ele tinha feito uma aposta com um amigo, que ele conseguiria tirar a paciência, esgotar a paciência do Hillel Azaken.
Aí o Hillel falou que você perca 400 moedas, 400 vezes mais o que você perdeu, mas que eu nunca perca a paciência. Quer dizer, minha paciência vale mais. Dessa história, além da gente ver que Hillel era muito paciente, a gente aprende dessa história que existe a diversidade e a diversidade é muito sábia. Hashem criou todo mundo perfeito. A gente vê que os africanos, eles moram num lugar que tem muito sol e tem muitos bichinhos, mosquitos, então eles são mais protegidos do que a gente para essas questões. No Shabat a gente estava conversando aqui e a gente conhece a história da escravidão e que os brancos foram e escravizaram os negros, e a realidade é que isso mostra, de certa forma, a superioridade deles. Por quê? Por que eles não desenvolveram armas e não avançaram em química e ciência e matemática e tudo isso? Quer dizer, não no mesmo passo do que os brancos, porque os brancos são tão frágeis que eles precisavam de armas. Os africanos, naturalmente, são mais fortes e mais rápidos, então eles não precisaram desenvolver isso exatamente pela sua superioridade física. Mas tudo bem, o objetivo do shiur não é falar quem é mais, quem é menos, e sim que, na verdade, somos todos iguais. E o Rebbe de Lubavitch, ele diz numa carta muito bonita, que por que Adão foi criado um homem só. Os animais não. Os animais foram criados aos pares e múltiplos. Quer dizer, não apenas um casal de peixes, mas muitos peixes, muitas aves, muitos leões. E por que o homem ele teve que ser criado apenas um? Em primeiro lugar, para lembrar que todos viemos de um homem só. Não tem diferença quem é da África, quem é da Suécia. Todos viemos dele. E além disso, temos que lembrar que todos fomos criados à imagem de Deus. Hashem, Deus, não é branco, preto, pardo, não tem essa diferença. Hashem não tem cor, e na verdade Hashem não tem sexo também, não é ele ou ela. A gente costuma falar ele por hábito, mas Deus também não é nem homem nem mulher. Então essa criação de apenas um ser humano, que nele estava homem e mulher, e aí tem várias interpretações para isso, mas vem lembrar que não existe uma raça, uma nação superior a outra. Não tem cabimento nenhum. Todos nós somos feitos à imagem de Deus, e por isso que Deus nos livre, quando alguém falece, independente de ser judeu ou não judeu, a gente tem que tratar com respeito, porque aquele ser humano é a imagem de Hashem. Então quando alguém vai e ele odeia um outro ser humano pela cor da pele, não tem sentido nenhum. Ele está indo contra Deus, contra a imagem de Deus, e está escrito que todo aquele que guarda ódio, independente por quem, ele está destruindo o templo sagrado. Tudo isso por um ódio infundado. Aí vem uma pergunta clássica. Existe um Medrash, comentarista, que conta o seguinte. Depois do dilúvio, o grande dilúvio de Noé se embebedou, fez um lechaim a mais. E aí um dos 3 filhos dele, Ham, viu ele nu, bêbado. Tem vários comentaristas que falam o que o Ham fez com seu pai. Uns dizem que ele castrou o pai para que ele não tivesse mais filhos, outro que ele fez coisas erradas com o pai, não vem ao caso. E aí, Noé, quando ele despertou, ele amaldiçoou o filho. E tem lugares que escrevem que qual foi a maldição, que dele viriam as pessoas escuras. Logo, vem a afirmação. Então, peraí, o judaísmo fala que uma pessoa negra vem de uma maldição? Como? Se todos são feitos à imagem de Deus e devemos amar todos, a gente pode falar que uma pessoa que tem a cor mais escura veio de algo tão negativo? Então a verdade eu estou trazendo isso porque isso é uma coisa conhecida, e a verdade é que isso é um erro de interpretação. Eles foram castigados com escravidão. Sim, eles seriam eventualmente escravos, mas automaticamente pessoas associaram a escravidão com a cor da pele, o que também é uma coisa absurda. Existem outros que dizem que eles tiveram uma certa doença na pele, mas com certeza não estamos falando de que uma pessoa, porque ela é mais escura, ela vem de uma maldição. Não tem nada a ver. E pelo contrário, encontramos na Torá que a cor negra, quer dizer, uma pessoa preta,
ela vem de algo positivo. Quando os judeus já estavam no deserto, a Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu, foi e falou com o irmão, com Arão, falou mal do Moshe. Falou sobre a mulher que Moshe tinha casado a Tzipora. E lá é descrito a Cushit, uma mulher Cushit, quer dizer, uma mulher negra. E aí, muitos interpretam que eles estavam criticando Moshe por casar com uma mulher escura. E a verdade é que não é isso. O que aconteceu? Moshe Rabbeinu, Moisés, depois que ele teve a revelação divina, ele já não ia mais para casa, não morava mais com a esposa. Por quê? Porque existe o ciclo natural de uma mulher, uma menstruação, e pela Halachá, pela Torá, isso envolve, certos períodos envolvem impureza. E Moshe ele não queria mais nunca se aproximar de algo que pudesse purificar ele, lembrando, as mulheres não são impuras, não é nada disso. A gente pode deixar para um outro shiur falar mais disso, claro. Mas Moshe Rabbeinu não ia mais para casa. Então a Miriam começou a falar daquela mulher Cushit que o Moshe tinha casado. O que quer dizer Cushit? Então a gente tem que olhar nas interpretações. Cush, em primeiro lugar, dizem que é a África, e a Tzipora era de Midian, que é próxima da África. Tem várias, se ela era uma princesa africana, mas na prática, o Rashi ele traz que Cushit quer dizer aquela mulher bela, bela de aparência, bela nas suas ações, e sim, ela era negra. Então a própria Torá vem falar o que é beleza. Agora a gente que tem que ficar com ciúmes. O que é beleza realmente é a cor mais escura. Então, novamente vemos que um judeu, principalmente um judeu, qualquer pessoa, mas um judeu ter uma ação, uma atitude racista é ir contra toda a essência do judaísmo, que é a presença divina, é a imagem divina, é se conectar com toda a criação. Em 1991, teve um problema muito grande em Crown Heights, o bairro do Rebbe. O que aconteceu? Um judeu ortodoxo, infelizmente, atropelou uma criança da comunidade negra, matou ela, e começou toda uma revolta, um tumulto. A comunidade, que são vizinhos, começaram a se atacar. No total, morreram 3 pessoas por conta dos tumultos, 152 policiais e 38 civis foram feridos nisso. Quer dizer, foi uma coisa muito traumática. Comunidade judaica, comunidade negra, uma contra a outra. E aí, tem um vídeo do prefeito de Nova York, chamado David Dinkins. Ele foi no Rebbe, inclusive ele mesmo é negro, e ele foi conversar com o Rebbe, quer dizer, na fila dos dólares. E ele falou sobre, até muito emocionante lembrar, ele falou para o Rebbe como tem que ter uma coexistência entre os dois lados. E aí o Rebbe corrigiu ele e falou, não são 2 lados, é um lado só. Quer dizer, não é porque a aparência é diferente que somos 2 coisas diferentes. Pelo contrário, nós nos complementamos. O Rebbe falou, não são 2 lados, e aí o Rebbe falou que Nova York é como um cadinho, quer dizer, aquele utensílio que se usa para derreter ouro, derreter prata. Ele falou, isso é Nova York. Em Nova York você tem de tudo. Você tem latinos, você tem judeus, tem alemães, tem todo mundo lá. E isso é a beleza da cidade. O Rebbe quis indicar que a coexistência entre todo mundo é o que traz beleza, é o que traz firmeza para qualquer tipo de sociedade. Então, o Rebbe falou, em outro ano também, uma sihá, um discurso focado nisso, em como é importante, desde a juventude, ensinar as crianças a não terem esse tipo de preconceito. O Rebbe falou, esse é o fundamento de qualquer civilização, você saber respeitar o outro. Ele não é judeu, e daí? Ele é outra cor, é outra religião. Não existe na Torá a obrigação, a mitzvah, ou até a permissão de odiar outra pessoa. Então deve-se resolver isso desde a infância. Por isso o Rebbe também instituiu, isso foi abraçado naquela época nos Estados Unidos, que em todas as escolas tinha 1 minuto de silêncio de manhã, não judaicas, todas. Tinha 1 minuto de silêncio onde a criança ela tinha que pensar sobre Deus. E realmente isso trazia divindade para a vida da pessoa. Se a pessoa tem Deus na sua vida, ou na sua cabeça, onde for, mas ele tem uma certa conexão com Deus, então ele sabe que não tem como
odiar uma outra pessoa. Isso vale para tudo, isso vale para homofobia, isso vale para islamofobia, todos os tipos de fobia e preconceito não tem lugar no judaísmo, de forma nenhuma. Não existe uma pessoa se achar superior a outra. Por isso que eu gosto sempre de, quando posso, trazer o assunto da Tzalá, que é o serviço de emergência, tem aqui no Brasil, mas em Israel é muito legal, por quê? Porque você tem judeus, cristãos, muçulmanos, todos juntos para salvar vidas. Quando você tem uma emergência e tem alguém passando mal, não faz diferença o credo dele, não faz diferença a cor dele, o sangue dele vai ser tão vermelho quanto o teu. Então, o nosso foco, quer dizer, a lição para o nosso shiur de hoje é, se a gente tem algum resquício de preconceito, tem que ir atrás, tem que lutar contra isso. Tem que ser preconceituoso contra o preconceito. Porque ele não tem justificativa nenhuma, absolutamente nenhuma. A gente, focando assim, consegue trazer luz para o mundo, Avat Israel, todos os problemas que sim acontecem entre comunidades. O Rebbe falou muito claro, você resolve isso com educação. E demora, nem sempre é fácil. A gente está falando às vezes de pessoas que não têm meios de vida. Então educa para ter uma boa vida, ajuda, tudo que você puder fazer. E assim, com certeza, a gente consegue trazer mais paz para o mundo. De novo, repetindo para firmar, não existe motivo algum para uma pessoa odiar outra, para uma pessoa ter um preconceito contra a outra. Pelo contrário, se a gente sente que tem algo contra alguém, devemos ter uma atitude positiva quanto a ele. Em Purim é costume dar Mishloach Manot, presentes de comida. E tem rabinos que orientam você dar um presente de comida para alguém que você não gosta, exatamente para causar uma aproximação, causar um amor. Que possamos realmente trazer mais amor, compreensão, coexistência em todo mundo e trazer Mashiach, porque o mundo receber Mashiach de uma forma pacífica, de uma forma sem guerras, é o melhor jeito possível. Lembrando que ainda ficou uma questão de como a gente explica depois desse shiur, que os judeus são um povo eleito, nação eleita, escolhido. Isso, se Deus quiser, a gente vai responder no shiur de quarta-feira e depois Bezrat Hashem será colocado no YouTube também para quem não conseguir vir. Shkoyach a todos que participaram